Este é meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Amados ouvintes, vocês que estão aí em sua casa, talvez no seu trabalho, com a sua televisão ligada no canal 21 da RCA, não é? Ou no canal 24 da NET, onde através da rede Sempre, nós estamos sempre aqui levando uma mensagem para você. Queremos agradecer a pastora Patrícia Lane por essa oportunidade que ela tem nos dado. Queremos dizer que é muito importante a televisão para a divulgação do Evangelho. E quero dizer a você que vai ouvir essa mensagem, que você abra o seu coração, que você fique bem atento a ela. Preste bem atenção naquilo que o Espírito Santo vai lhe falar nesta hora, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar hoje sobre um homem chamado Davi. Falar um pouco da sua história, porque eu não tenho tempo suficiente para falar de toda a história na realidade. Eu vou falar sobre algumas coisas do rei Davi. Eu começaria dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por que ele era este homem? Porque o Senhor disse: achei a Davi um homem segundo o meu coração, porque faz tudo o que eu lhe peço. Então nós certamente temos muitos Davis na face da terra, muitos homens de Deus que fazem a vontade de Deus. Eu luto para ser um desses homens, porque nós temos que lutar muitas vezes contra nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo disse que ele lutava por essas coisas, pela sua salvação, e ele ainda fala da preocupação dele de que muitas vezes pregando a muitos ele mesmo não viesse ser condenado. Eu quero lhe falar um pouco sobre Davi, sobre sua vida, e atrelar isso tudo do Antigo Testamento ao Novo, onde o apóstolo Paulo fala das momentâneas tribulações. E Davi devia ser um jovem muito atribulado. Enquanto seus irmãos mais velhos já estavam enganjados no exército de Israel, ele estava lá dentro dos currais da manada para cuidar das ovelhas do seu pai, Jessé. Ali era o trabalho dele. Era um jovem sem nenhuma perspectiva de uma vida vitoriosa. Os irmãos mais velhos se tornaram militares e ele, o mais novo, cuidava das ovelhas. Ele não tinha uma expectativa de uma faculdade, de um emprego, ou até de pastorear uma igreja. Nenhuma expectativa havia no coração dele. Mas eu entendo que quanto menos nós temos expectativa, nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Então, muitas pessoas que passam por algumas batalhas, elas deviam estudar a vida de Davi e ver que com Deus nós somos mais do que todo o inferno junto. Davi era, como eu disse, o mais novo, não tinha nenhum treinamento para a guerra, não era como seus irmãos, um guerreiro. E um dia ele é chamado para ir levar o lanche dos seus irmãos que estavam naquela batalha sangrenta contra os filisteus.
E ele, o menor de todos os seus irmãos, ele cumpre a ordem do seu pai, vai levar aqueles lanches. Quando ele chega lá, ele encontra um desafio. E quando ele viu Golias fazendo o que ele fez, ele viu que ele estava diante de um grande desafio. A disparidade da força física de Davi para Golias era imensurável. Mas ele não temeu. Assim tem que ser nós que servimos ao Senhor. Nós não temos que temer os Golias, não. Tem muitos Golias, ainda hoje no Novo Testamento, representados por outras figuras, por outras coisas. E muitas vezes nós temos que matar um gigante desse todos os dias, se quisermos ser vitoriosos. O Senhor nos fez guerreiros dele, o Senhor nos fez aqui na terra soldados dele. E nós precisamos estar com a nossa arma em dia. Não é uma carabina qualquer, não é uma metralhadora qualquer, não é um fuzil AR-5, não é nada disso. A nossa arma é a palavra de Deus. Jesus começou detonando com o diabo aqui na terra, usando o que é a palavra da Satanás está escrito. Satanás está escrito, Satanás está escrito. E nessas 3 vezes que Satanás tentou a ele venceu na palavra, porque esta é a nossa grande arma, a espada do Espírito. E diz aqui no versículo 31 do capítulo 17, do primeiro livro de Samuel, do profeta e sacerdote Samuel: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Eu quero voltar um pouquinho atrás. Quando Davi é enviado a seus irmãos, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho, adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa de trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento de teus irmãos. Porém, esses 10 queijos levas ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu para como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem à batalha, e a gritos clamavam a peleja. Você vê que Davi tomou logo a atitude, ele se arrumou e partiu logo na madrugada. O homem de Deus, ele tem que ser assim, ele tem que madrugar. O homem de Deus, ele tem que chegar nos lugares antes do diabo. O homem de Deus não deve esperar o diabo entrar, chegar para poder ele agir. Ele tem que estar na precaução, ele tem que estar coberto com a couraça da justiça do Senhor para poder vencer as astutas ciladas do inimigo. Se puser em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. O Espírito Santo de Deus me revela uma coisa tremenda nesta hora. Muitos servos de Deus, eles não estão querendo correr para a batalha. A batalha ela não é feita dentro de 4 paredes, na sede de uma congregação. A batalha é feita lá na rua. Lá na rua é lugar de morada dos demônios. E lá na rua o governo é o príncipe deste mundo, como disse Jesus.
Então Davi se antecipou a tudo que ia acontecer, porque ele era dirigido já naquela época pelo Espírito Santo de Deus. De tal maneira que quando ele pecou, a primeira coisa que ele pediu ao Senhor foi: me castigue e faça de mim o que o Senhor quiser, mas não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele sabia que ele sem o Espírito Santo de Deus ele não era nada. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Tem muito crente ouvindo falar muitas coisas, mas não tem tomado atitude. Tem muito crente que ouve falar a palavra de Deus, que nos chama a atenção, que nós devemos vigiar, orar, mas não está tomando atitude, está esperando as coisas acontecer e depois dizer: olha, está escrito na Bíblia que tinha que acontecer. Sim, tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. O anticristo vai governar este mundo, vai acontecer. A apostasia já veio, não vai vir não, vai acontecer, já está acontecendo. Mas nós temos que tomar nossa posição contrária e nos colocar nas brechas para poder sairmos dessa situação ilesos, porque a palavra de Deus diz: cuide-se o homem que pensa que está em pé para que não caia. E o gigante Golias insultava ali os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Ou seja, ali estavam os 3 irmãos de Davi. Eles eram os mais velhos, mas eram frouxos. Era igual aos outros, que temiam grandemente. Amados, nós não estamos aqui na terra para temer o diabo, porque ele governa o mundo. Nós estamos aqui na terra para botar o diabo para fugir de nós e os seus demônios. Porque nós temos a grande arma, que é a palavra de Deus, e esta arma ela é dirigida pelo dono da palavra, que é Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo de Deus, que nos foi dado como nosso ajudador. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Tem muita gente dentro do reino de Deus que não peleja. Tem muita gente dentro do reino de Deus que não pega na arma, que é a palavra do Senhor, para combater Satanás, e fica na torcida para que aqueles que o fazem, façam bem, e que quando dê seu testemunho, eles tomem aquele testemunho como se eles tivessem feito quando não fizeram nada. Dentro da igreja há muitas pessoas que nada fazem, nada fizeram, e se não vigiar e não mudar, nada vão fazer, mas ficam esperando ouvir o testemunho de que fulano botou o diabo para correr, de que ciclano orou e o doente foi sarado, de que as coisas vieram, o inimigo veio fortemente, mas foi derrotado, porque ele não pode nos vencer. Nós estamos guardados pelo sangue do Cordeiro e pelo nome poderoso de Jesus. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? No momento que ele brada esta palavra de vitória, o Senhor entra na vida dele e sai da vida de Saul. Ali nasceu o rei de Israel. Nasceu daquele jovem que não tinha perspectiva de vida. Mas quando ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, eu abro um parênteses para dizer que em vez dele se alegrar e ficar alegre, dar força ao seu irmão mais novo, ou até dizer: olha, Davi, eu já sou mais velho, já não tenho a tua força, mas vai lá e quebra com ele mesmo. Não, olha o que foi que ele foi fazer. Falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ora,
bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Muitas vezes dentro da própria congregação, quando alguém dá um testemunho de vitória, que venceu o diabo e detonou com os demônios, muitos querem calar a boca daquela pessoa, daquele irmão, para não dar o testemunho e começam a jogar em rosto que está se exaltando, que ele é soberbo. Não, nós somos uma nuvem de testemunho. Não, nós temos que testemunhar o que Deus faz na nossa vida. E você que está sentado nesse sofá, você que está aí ouvindo esta palavra, você que eu sei que passa problemas também, que também gigantes como Golias lhe atacam no mundo espiritual, eu quero te dizer, se levante nesta hora, tome a palavra de Deus e vença Satanás, porque Jesus venceu e disse que nós venceríamos também. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. E Davi se dispõe a pelejar contra o gigante Golias. E você que está ouvindo esta palavra, você está se dispondo a pelejar as pelejas do Senhor? Porque você só vai pelejar aquilo que for suportável, aquilo que você der conta, de acordo com a sua força. Porque se a batalha for grande e se for transformada numa verdadeira guerra, quem vai pelejar por nós é Ele. Foi assim com tantos outros homens de Deus, inclusive com Davi. Todas as batalhas que Davi ganhou era o Senhor que ganhava para ele. O exemplo de Ezequias foi um grande exemplo, quando aqueles 3 povos vieram para destruir Judá. Ele entregou na mão de Deus aquela peleja e o Senhor mandou dizer a ele que não era ele que ia pelejar, mas o Senhor ia pelejar a guerra por ele. Que bom quando eu tenho certeza, que bom quando eu creio que ele peleja as minhas pelejas. Que bom quando eu vejo, quando estou sendo perseguido pelo diabo, quando ele está usando seres humanos para fazer perseguição ao nosso ministério, quando ele levanta pessoas para querer nos desestimular, quando ele levanta pessoas para fazer com que a gente cale, quando ele levanta as pessoas até para dizer: o apóstolo Miguel já está velho, está com 75 anos, quanto mais velho eu ficar, mais o Senhor me dará mais força, porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá força ao cansado e ao idoso, ao velho, e que o velho, aleluia, tirem sonhos, e os jovens, na época de hoje, estarão profetizando. E ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Eu vejo alguém chegando aqui para Saul dizendo: olha, chegou aí um irmão de Eliabe, né? Os filhos de Jessé, e agora Davi veio completar, e Davi está entusiasmado e está pronto a enfrentar o Golias. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejará contra ele. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir. Olha aí, também quando Jesus estava ali pronto para curar Bartimeu, eu preguei outro dia sobre isso, eles mandaram Bartimeu se calar quando ele clamava a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir, jogando uma pedra de gelo na fé dele, para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Mas quando um homem é homem, não importa a idade, quando é macho, quando tem o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que ele não nos dá um espírito de covardia, mas um espírito de coragem. E Davi estava revestido desse espírito de coragem. Pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a mocidade. Isso para enfraquecer a fé, enfraquecer a coragem de Davi. Mas Davi tinha uma resposta pronta. Nós devemos ter sempre uma resposta pronta para o diabo. E Saul representava Satanás para esmorecer Davi. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou
um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Meu amado, você não sabe quando é que eu estou bem. Meu amado, quando as coisas estão muito assim bem, quando está assim uma calmaria grande mesmo, não pense que eu fico satisfeito, não. Eu quero estar em movimento. Eu sou um homem que desde jovem, desde os meus 18 anos de idade, que eu lutei para sobreviver aqui na terra. Com idade de 19 anos, eu tive que trabalhar para me sustentar. E foram batalhas uma atrás da outra, e foram cirurgias, e foram enfermidades, e foram queda de cavalo, foram tantas coisas. Foi ameaça de teto, tudo para tirar a minha vida. Mas nada disso me fez perder a coragem. E depois que eu entreguei minha vida a Jesus, a coragem dobra. O Espírito Santo é uma bomba atômica que nós temos dentro de nós para detonar com o inferno. É só nós crermos que nós temos um Deus de vitória. Jeová Sabaote, um Deus de guerra, um Deus que nunca perdeu uma batalha nem a guerra. E Davi estava preparado para isso. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Até que enfim falou uma coisa boa. Foi a mesma coisa que o sacerdote ali. Ana estava ali clamando ao Senhor para ter um filho. E ele disse que ela estava embriagada. Você conhece essa história. Mas no final ele disse: o Senhor ouça a tua petição. Com a palavra profética para a vida dela, e o Senhor ouviu mesmo. E ela teve Samuel de presente, para dar de presente ao Senhor. Aí Saul quer aparecer. Bom, já que eu não vou, já que eu sou frouxo e não vou me meter nesse negócio com aquele homem, e já que esse jovem quer ir, e já que eu já aconselhei para ele não ir, eu vou fazer o seguinte: eu também vou participar disso aí. Eu vou pegar as minhas vestes de guerra e vou botar nele, porque se ele matar o gigante, eu vou saborear a vitória junto com ele. E se o gigante matar ele, vai destruir minhas vestes. Eu tenho tantas vestes dessas, sou rico, eu sou o rei de Israel. Aí Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado aquelas vestes. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Em outras palavras, isso aqui, ó rei, é para você que é frouxo, que é covarde, que não merecia estar dirigindo o exército de Israel, porque o rei é quem dirigiu o exército de Israel, tinha seus generais. Pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre ele, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras, ou seixos, em outra tradução, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E aí há um grande encontro. Aquele nanico contra um gigante. E Davi encontra-se realmente com o gigante e mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi, o seu escudeiro ia diante dele. O grande problema para Golias é que ele tinha um homem como escudeiro dele. E a grande vantagem que Davi tinha é que ele tinha Deus como seu escudo. Oh, que diferença! Aquele homem tinha um homem qualquer na frente dele, muito mais baixo do que ele, porque não existia um homem da altura de Golias, mas Davi, o escudo dele, e o nosso escudo é o Senhor. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ele não sabia que o Senhor transforma a maldição em bênção. Quando ele falou tudo isso, o Senhor transformou em bênção para Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo.
Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Devemos professar o nosso Deus como um Deus guerreiro, como um Deus de vitória. Não se abata com as astutas ciladas do inimigo. Não se abata quando alguém fala mal de você. A palavra de Deus diz que quem nos justifica é o Senhor. Se você está com sua vida no altar do Senhor, se você está vivendo em santidade, se você está em aliança com o nosso Pai, você é mais do que vencedor. Pode vir um Golias, pode vir 2 Golias, pode vir 10 Golias, quanto mais Golias em um dia, mais vai cair por terra no poder de Deus, o Deus de vitória, o Deus de guerra. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Ele tinha 5, só precisou de uma. E com a funda lá tirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. A proteção que Golias usava, havia uma abertura na testa que ia até o nariz para ele respirar. Aquele capacete de guerra que ele usava, e o Espírito Santo pega aquela pedra e manda um anjo encravar ela mesmo ali naquele lugar, que só tinha um lugarzinho dela entrar na cabeça daquele homem. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. É assim, amado. Os demônios também são assim. Quando você queima no fogo um demônio, quando você repreende ele, ele foge de você. Se você estiver com a sua vida no Senhor, submete-se ao Senhor, subjuga-se ao Senhor. Repreende Satanás, ele fugirá de vós. É preciso estar com a vida no altar. Então os homens de Israel e Judá levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho e saíram até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu de Golias, é lógico, e a trouxe a Jerusalém, porém as armas deles pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi e encontrar-se com os filisteus, disse a Abiné, o comandante do exército: de quem é filho este jovem Abiné? Respondeu Abiné: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este homem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abiné o tomou, levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. E aí nós sabemos, se vocês talvez não saibam, mas eu vou lhe dizer. Essa vitória de Davi sobre o filisteu causou em Saul um pecado tremendo chamado inveja. E na sua inveja, ele trabalhou anos para matar Davi. Mas não adiantou. Perdeu o seu reinado. Foi morto junto com seu filho Jonas, que tinha aliança com Davi. E Davi reinou no lugar dele. E Israel nunca perdeu uma batalha. Davi, há um hino sobre a vida dele,
em que o autor diz, pois contigo saltarei muralhas, está na palavra de Deus, e também destruirei exército. Ele destruiu aquele exército no momento em que ele destruiu o seu líder. Assim é a sua vida. Você tem que botar o diabo de correr perto de você. Você tem que expulsar o demônio da sua casa. Você não pode aceitar espíritos malignos, como diz lá em Isaías, trabalhar dentro do seu lar. Você é o sacerdote do seu lar. Você é aquele que defende a sua família. Você é aquele que vai à frente da sua mulher e dos seus filhos. Por isso, se encha nesta hora da graça de Deus, do poder de Deus, se encher do Espírito Santo, e você será mais do que vencedor. Senhor, eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo e que comeram esta palavra e que beberam desta água. E se tiverem fé, como Davi teve, terá uma vida vitoriosa. Não tem que temer aos demônios nem a Satanás. Não tem que temer às forças das trevas, porque nós somos luz. E aonde a luz chega, as trevas desaparecem. Mas se o irmão tem uma parte de luz, na outra parte está as trevas, a coisa fica difícil. Eu quero pedir ao Senhor, Deus e nosso Pai, Espírito Santo de Deus, visite esses lares agora. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo passando grandes lutas, passando pequenas lutas, passando até por necessidades, mas não tem encontrado uma palavra de vitória. E eu deixo esta palavra como uma palavra de vitória para que os Golias que estejam dentro da sua casa batem em retirada agora, e não só em sua casa, como em sua vida, caia por terra e sejam destruídos, como Davi fez. Davi não tinha certeza que aquele homem caiu, mas tinha morrido, e a obra tem que ser completa. Puxa a espada de Golias, vai lá e decepa a sua cabeça. E entrega a Saul a cabeça dele. Amados, eu oro ao Senhor para que o Senhor lhe dê força, para que você tenha um espírito de força e não um espírito de covardia, para que você ouça a voz de Deus e também saiba o momento de atacar. Não é atacar o inimigo de qualquer jeito. Também há coisas em que Deus mandava Davi recuar e não ir, e há outras que o Senhor dizia, pode subir hoje, que eu vou dar o exército do inimigo nas tuas mãos. E eu profetizo na tua vida hoje, que a sua vida vai mudar, que você também vai ter vitórias em Cristo Jesus, porque todo aquele que está em Cristo é mais do que vitorioso. E eu sempre mando a igreja dizer aqui no dia do culto, na abertura do culto, graças a Deus que em Jesus Cristo Ele já nos deu a vitória. Fique com esta palavra e seja grandemente abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o apóstolo Miguel Navarro, que pela misericórdia de Deus ministro a igreja aqui em Stella Maris, uma igreja com prédio grande, mas ainda tem lugares para muita gente. Se você está sem igreja, se você veio de outro lugar, está procurando uma igreja, faça uma visita. Nós ficamos na avenida principal de quem vai da paralela do aeroporto, lá para o bairro de Stella Maris, nós ficamos lá em cima, um prédio grande com a sua frente toda avermelhada, nas cores vermelhas. Eu lhe digo, faça uma visita a nós, que talvez lá nós possamos ajudar a você a vencer a sua batalha. Nós não ganhamos batalhas, nós oramos para que os irmãos sejam vitoriosos. Nós pedimos ao Senhor que o seu poder se manifeste na vida dos irmãos. E eu quero que você que ouviu esta palavra seja mais do que vencedor aqui na terra, como disse o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Este é meu respirar, este é o meu respirar, Deus Santo Espírito vivendo em mim. E